Ciência. Olá, sejam bem-vindos ao Sintonize Ciência, um podcast de divulgação científica para entusiastas da ciência, estudantes curiosos ou simplesmente para pessoas que buscam compreender melhor o mundo ao seu redor. Eu sou Rayane Johanna. E eu sou Márcia Cavalcante. Tudo bem? Rayane, você está animada para a gente discutir sobre o tema do segundo episódio dessa temporada? Hoje falaremos sobre ondas de calor e as mudanças climáticas, observando aspectos históricos, ambientais, sociais e também sobre como essas mudanças de temperatura afetaram as nossas vidas. Para começar, vamos esclarecer o que são exatamente essas ondas de calor, Rayane. Você pode nos dar uma explicação? Claro, Márcia. Ondas de calor são períodos prolongados de temperaturas extremamente altas em comparação com as médias de uma determinada época do ano, da média sazonal. Elas têm impactos significativos no meio ambiente, na saúde humana e nos ecossistemas. Obrigada, Rayane. Os dados do Observatório Europeu Copérnicos nos dizem que 2023 foi o ano mais quente da história do planeta Terra no Brasil, e especificamente a média das temperaturas do ano ficaram 0,69 graus acima da média histórica, pouco menos do que 1 grau. As mudanças climáticas têm aumentado as ondas de calor em muitas regiões do mundo. É um agravante perigoso. É o grande aumento das emissões de gases do efeito estufa nesse cenário. Exatamente, Márcia. O efeito estufa, ao contrário do que pareça, é um processo natural e fundamental para a vida na Terra, pois ele retém parte do calor do Sol na atmosfera, mantendo a temperatura média do planeta em níveis adequados para a gente viver. No entanto, as atividades humanas têm aumentado muito além da conta a concentração desses gases, contribuindo para o aquecimento global, que resulta nas mudanças climáticas que estamos vivendo. É mesmo, Rayane. Nós temos sentido na pele o aumento das temperaturas médias e de outros eventos climáticos extremos, como furacões, tufões, ciclones, tornados, além da elevação do nível do mar e de outros impactos ambientais. Márcia, vamos voltar um pouco na história para entender esse contexto e a relação entre ciência, política, história, cultura nesse caso. Traz para a gente uma visão mais abrangente das dinâmicas que explicam essas ondas de calor. Bora, Rayane, as ondas de calor e um possível início das mudanças climáticas nos levam à Revolução Industrial do século XIX, que marcaram o início da queima em larga escala dos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, que libera o gás carbônico CO2 na atmosfera, um dos principais gases do efeito estufa. Esse é o início, não é, Márcia? Ao longo do século XX, o desenvolvimento industrial e o aumento do uso de veículos motorizados e mais queima de combustíveis fósseis intensificaram as emissões de gases estufa. E aí vêm as consequências. Vamos olhar um pouco para o Brasil. Por exemplo, temos os casos de incêndio na Amazônia em 2019, da cheia do Pantanal em 2020, da seca e da crise hídrica da Zona Franca de Manaus no ano passado, do deslizamento de terra e inundações na cidade do Rio de Janeiro na última semana. Só para vocês terem uma ideia. O ambiente já está sinalizando vários problemas para a gente. Mas e o nosso corpo? Como é afetado por isso? Quando o nosso corpo é exposto a temperaturas muito elevadas, numa tentativa de retomar o equilíbrio térmico, ele aumenta a produção de suor e, assim, perde uma maior quantidade de água e sais minerais essenciais ao bom funcionamento do organismo. Isso mesmo, Rayane. Essas condições podem impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis, idosos, crianças e animais, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou problemas de circulação, diabéticos, gestantes e a população que mora na rua, né? Por isso, o Ministério da Saúde preparou um guia com informações básicas sobre como lidar com as temperaturas extremas. Os principais sinais de alerta são transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, câimbras musculares e diarreia. Você pode citar algumas dessas recomendações, Márcia? Com certeza, Rayane.
Peguem o papel e a caneta para não esquecerem nenhuma dessas recomendações. Evitem a exposição direta ao sol, especialmente no horário de 10 às 16. Usem protetor solar, chapéus, óculos escuros, especialmente pessoas de pele clara. Use roupas leves e que não retêm muito calor. Diminuam os esforços físicos e repousem com mais frequência em locais com sombra, lugares arejados. E, por último, não esqueçam de beber água, se hidratar e não deixem crianças nem animais nos veículos estacionados. Exatamente, Márcia. O Ministério da Saúde também destaca que a hidratação é fundamental. Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede. Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar. Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes. E lembrem que recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede, então ofereça-lhes água. Mas, voltando à parte ambiental, Rayane, o que podemos fazer para amenizar os efeitos dessas mudanças climáticas? Reduzir as emissões de gases do efeito estufa é a solução mais comentada pelos especialistas. Essa redução seria feita ao mudar os sistemas de energia de combustíveis fósseis para sistemas de energias renováveis, como a energia solar e a energia eólica, por exemplo. Também é importante lembrar, Márcia, que podemos adotar algumas atitudes particulares para ajudar nesse sentido. Por exemplo, iniciativas para a gestão eficiente de resíduos, incluindo reciclagem, compostagem e redução do uso de plásticos descartáveis, contribuem para a redução de emissões de gases do efeito estufa, como metano em aterros sanitários, e diminuem o impacto ambiental. Os agricultores locais também podem adotar práticas agrícolas mais sustentáveis, como a agricultura de conservação, que reduz possíveis danos na composição do solo e diminui a liberação do gás carbônico. Essa informação é importante, Márcia. Agora vamos falar com o nosso convidado de hoje, que é o meteorologista Tiago Luiz do Vale Silva. Ele trabalha na Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, e vai falar um pouquinho sobre as ondas de calor e mudanças climáticas aqui do nosso país, Pernambuco. Olá, Tiago, tudo bom? Muito obrigada por se juntar a nós e compartilhar seu conhecimento conosco. Gostaríamos de iniciar essa conversa te conhecendo um pouquinho melhor. Quais foram os principais desafios enfrentados durante sua trajetória profissional até fazer parte da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC? De onde vem o seu interesse pela meteorologia? Então, agradeço o convite. É um prazer estar aqui, é um prazer estar conversando com todos vocês. E espero que seja uma conversa que seja bem informativa para a população e que eu possa agregar um conhecimento ao pessoal. A minha trajetória na meteorologia, ela não começa pela meteorologia, né? Eu fiz o vestibular em ciência da computação, não passei. Entrei na segunda chamada para física e também não passei, então fui escolhido para meteorologia na terceira opção. Isso há 15 a 18 anos atrás, acho. Com isso, já dentro da universidade, eu comecei a gostar da meteorologia, estudando as questões globais de clima. A principal coisa que me chamou a atenção foi também a multidisciplinaridade. Então, essa questão de clima, sociedade, o impacto do clima no ser humano, nos animais, na biota e etc. Isso fez com que eu começasse a ver que a meteorologia era bem ampla. Então, os professores focavam nessas questões e acabei gostando da meteorologia a partir das primeiras aulas. A partir desse momento que eu comecei a gostar, eu comecei a me aprofundar nos assuntos. E aprofundando nos assuntos, eu comecei a gostar mais, me aprofundar mais. Isso acabou tendo um ciclo vicioso. Então, da graduação, já a partir do mestrado. E no mestrado, durante o mestrado, surgiu a oportunidade de fazer um concurso. Fiz esse concurso, passei na PAC e estou lá desde 2011. Só que a vontade de conhecer, a vontade de aprender, ela continuou. Então, terminei o mestrado, não, mesmo assumindo, eu não saí da minha pós. E em 2014 eu entrei no doutorado em oceanografia. Então, desde 2005 para cá, eu não saio
Eu não saí do meio acadêmico, sempre fico fazendo pesquisas, sempre fico tentando me atualizar com as questões atuais, globais, locais, e a tendência é que eu fique assim até o final da carreira mesmo. Que história, hein? Inspiradora. Ô, Tiago, dada essa crescente preocupação global com as ondas de calor, como esses eventos extremos têm impactado Pernambuco e quais são as medidas adotadas pela agência para diminuir os impactos das condições climáticas nessa região? Para falar um pouquinho dessas questões das ilhas de calor, a gente tem que ver o contexto do que porque elas ocorrem. Né? Se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se a gente tiver num gramado descalço, a gente vai ter a sensação da grama um pouco mais fresca. Mas se a gente encaminhar para o asfalto, a primeira coisa que vai fazer é queimar os pés. Por que isso acontece? A grama, ela absorve menos calor, ela tem uma tendência de absorver menos calor, ela é mais fresca do que o asfalto. O asfalto ele vai absorver mais calor e vai liberar calor quando você tem o contato com qualquer outro objeto mais frio. A atmosfera ela é aquecida de baixo para cima. Então, primeiro esquenta o solo e depois esquenta a atmosfera. No momento em que a gente tinha lá atrás, há muito tempo, um ambiente coberto de vegetação, esse ambiente retia a umidade, esse ambiente retia a temperatura, então era um ambiente mais fresco. No momento em que a sociedade começa a evoluir, a necessitar ser expandido, a gente necessita, o acaso faz com que a gente destrua essa vegetação e fazer com que haja o desenvolvimento urbano. No caso de Recife, é desordenado, porque foi um crescimento desordenado, não foi planejado. Isso faz com que haja uma expansão não ordenada. No caso do Recife, a gente tem pouca susceptibilidade à onda de calor, porque nós estamos próximo do oceano, tem mais umidade e o vento é do oceano para cá. Um fato da gente estar em período de mudança climática faz com que o ambiente aqueça. Só que essa destruição, essa mudança do cobertura de solo com vegetação para asfalto, faz com que haja um aquecimento muito maior nas áreas urbanas do que seu entorno, que é vegetado. Então, existe, além dessas ondas de calor, as ilhas de calor. Então, quando a gente está presenciando esse aumento de temperatura nas cidades, região metropolitana do Recife, por exemplo, é devido a uma mudança da cobertura do solo. Quando a gente passa para o sertão, a explicação já passa a ser outra. O sertão e o agreste, ele está acontecendo um aumento considerável da temperatura do ar por causa das mudanças do clima. Então a gente já é visto, principalmente do ano passado para cá, a gente já tem recordes sendo quebrados de temperatura. Isso é devido à dinâmica global que vem aumentando a temperatura de uma maneira consistente desde do período da Revolução Industrial. Então, lá no sertão, a dinâmica, além de favorecer o aumento constante, ele favorece episódios de ondas de calor também. E o que seria essas ondas de calor? A gente tem a temperatura média diária. Para que haja uma onda de calor, por exemplo, a gente tem que ter pelo menos 5 graus Celsius a mais do que essa média diária durante um período de pelo menos 4 dias ou mais. Então, isso já é visto aqui em Pernambuco. E a tendência, com o avanço das mudanças climáticas, isso é aumentar. O litoral, por não ter tantas ondas de calor por causa dos ventos que sopram do oceano para cá, é mais difícil a gente ter ondas de calor. Mas essa questão das ilhas de calor, elas podem ser agravadas também por causa das mudanças climáticas e também por causa da modificação do espaço urbano, do uso do solo. Aproveitando a sua ilustre presença, Tiago, gostaríamos de saber quais são as iniciativas e ações promovidas pela APAC para conscientizar a população sobre as mudanças climáticas e as medidas preventivas que podem ser adotadas. A APAC ela é a agência executiva da política pública de águas, né? Então, a gente é uma agência executora das águas. O nosso papel nas questões de mudanças climáticas é fazer o monitoramento do clima, esse é o principal
é a nossa principal função, porque conhecendo o clima, conhecendo como está sendo mudado, a gente consegue fazer o segundo papel, que é auxiliar as outras agências executivas a subsidiar informações e políticas públicas voltadas a essas mudanças que a gente verifica. Recentemente, Pernambuco fez o plano de descarbonização, que tem uma intenção de diminuir a quantidade de, não é gás carbônico propriamente dito, mas os carbonos equivalentes, que são todos os poluentes de carbono que faz com que haja um aumento no efeito estufa. Isso entra metano, isso entra dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases que prejudicam, que têm a tendência de aumentar o efeito estufa. Então, a PAC entra nessas políticas públicas justamente dando auxílio a esses órgãos nessas questões. Em termos de águas, a gente tem alguns projetos, por exemplo, Janelas para o Rio, que tem a intenção de, além de você ter uma melhora no uso das regiões de margens nas cidades, tem a intenção também de fazer uma mudança do uso do solo, só que reverso. Ao invés da gente fazer com que haja uma mudança de vegetação para cimentos, asfaltos, casas, a gente faz o processo inverso. A gente tenta deixar os parques mais ambientais nessas regiões, favorecendo mais plantios de árvores, utilizar essas regiões como uso de lazer, fazendo com que haja uma região ali de um maior conforto térmico. Então a gente tem esses planejamentos. Uma outra questão também, isso envolve o aquecimento, as mudanças do clima, mas não de forma a atacar o problema de forma direta, mas sim de convivência de forma indireta. Se a gente percebe que a mudança do clima está afetando os recursos hídricos, o papel da PAC é proteger os recursos hídricos. Então a gente também tem projetos de recuperação de nascentes, de monitoramento dos rios, qualidade de água, que faz com que nesse ambiente de mudança do clima a gente tenha uma melhor preservação dos nossos recursos hídricos. E lembrando que a água é vida. Sem água a gente não tem a vida. Então, o papel da PAC nesse sentido é proteger os recursos hídricos para que as gerações futuras ela tenham condições de usufruir a água e, quem sabe, com melhor qualidade do que hoje. Em termos de educação, de forma das crianças, dos adolescentes e novos alunos de universidade, estamos abertos a fazer palestras em colégios, a gente recebe visitas de colégio também. Fazemos um evento da Semana da Água e também temos parcerias com universidades para a questão de pesquisas e desenvolvimento. Então, a gente fecha um ciclo educacional de pesquisa que envolve desde o ensino fundamental ao ensino superior. Voltando nessa questão da mudança climática do sertão, há fatores locais como o tipo de vegetação, desmatamento, que aumenta esses episódios de casos extremos? Sim, é uma pergunta muito importante, porque se a gente olhar para a questão do sertão em si, nós temos um bioma que ele é único no mundo, que é o Caatinga, né? Esse bioma Caatinga, ele já está, entre aspas, acostumado com essa região da gente. Então, é uma vegetação que aguenta uma seca, é uma região que não necessita de tanta água para essas vegetações, porém, se a população, com o uso indevido dessas vegetações, faz com que essa região entre em um processo de desertificação. Então, no caso, se esse descontrole, esse avanço do desmatamento da caatinga continuar de forma exploratória, existe a possibilidade dessas regiões entrar em processo de desertificação e não ter uma reversão. Recentemente, se eu não me engano, entre outubro e novembro, foi verificado as primeiras regiões áridas no semiárido. O que isso quer dizer? Que além do semiárido estar expandindo por causa das mudanças do clima, já existem regiões no Nordeste brasileiro que são áridos. Então,
Se a gente estiver fazendo, explorando a caatinga de uma forma mais agressiva, essas regiões podem aumentar, fazendo com que haja uma piora nas questões ambientais daquela região. Com isso, a gente a gente pode falar isso de um feedback negativo. Se você tem um aumento do clima, se você tem uma deteriorização da vegetação, isso vai fazer com que haja um aumento das áreas degradadas, que vai impactar no clima local de forma direta. Se impactou no clima de forma direta, esse aumento do local lá de temperatura, por exemplo, vai fazer com que haja uma maior degradação. E você vê que isso é um ciclo que vem aumentando. Então, esses impactos que ocorrem na mudança do clima, da região, ele tende a agravar de forma mútua. Por fim, Tiago, tenho uma curiosidade. Quais são os principais desafios envolvidos nesse processo de tentar retomar o equilíbrio da temperatura na biosfera? É possível restabelecer no futuro ou há previsões de que são irreversíveis? Então, isso aí é complexo. Primeiro que a gente tem um ponto crítico. Se a gente chegar... Existem estudos que dizem que se a gente chegar numa temperatura específica, se eu não estou enganado, 8 graus acima da média, se não me engano, da média global, a gente chega num ponto crítico que não tem retorno mais. Chegando nesse ponto crítico, existe uma possibilidade de extinção em massa. Então, o que acontece é que vai acontecer de que o clima não tem a questão retrógrada, não pode retroceder aos patamares da temperatura da pré-revolução industrial. O que está sendo debatido desde os anos 90 é que as ações globais para o combate das mudanças do clima ela seja atacada na mitigação das emissões de gás carbônio, recentemente carbono equivalente, para fazer com que haja uma redução de emissão para níveis anterior à Revolução Industrial. Uma das outras opções é você fazer com que as florestas elas voltem a ter um papel mais importante, porque são as florestas e também a biota oceânica que reduz o carbono da atmosfera. Então, fazendo com que haja uma melhora nas condições de floresta, reflorestamento, uma agricultura voltada para 4.0, que é voltada para a sustentabilidade, existe a tendência que o carbono ele começa a diminuir. Então, ao invés de você mitigar apenas a emissão de carbono para a atmosfera, você está sequestrando o carbono da atmosfera. Então, politicamente, a gente vê nas reuniões agora em Davos, recentemente, na COP, que o planejamento mundial é reduzir as emissões e fazer com que a produção econômica, primária, industrial e etc., emita menos carbono equivalente para a atmosfera. Isso é o que está sendo atacado. Mas, se a gente for verificar de uma maneira mais orgânica, a maneira mais eficiente da gente mudar essas histórias, essas condições, parte do princípio de educação das crianças, porque são as crianças que vão fazer lá na frente uma mudança de mentalidade para a preservação da natureza. Se a gente fizer esse papel de educação do infantil, a juventude, a adolescência, mostrando que a gente faz parte da natureza, a natureza faz parte da gente, e que se a gente não tiver a natureza, nós não vivemos, então isso aí a gente consegue mudar a mentalidade, e mudando a mentalidade, a gente consegue reverter isso daí. Porque é muito mais difícil você pegar a política e aplicar de forma imposta na sociedade. Mas se a sociedade tiver consciência de que que a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade é importante, fica mais fácil, porque todo mundo vai saber que isso é importante e a partir daí a gente fica mais sujeito a fazer a verdadeira mudança.
Como você vê a participação e o protagonismo de Pernambuco nas questões políticas que envolvem o clima? Recentemente, Pernambuco foi um dos, junto com alguns estados, se eu não me engano foi Minas Gerais, Rio de Janeiro, eu não lembro qual foi o outro, foi no sul do país. Mas a gente saiu na frente com relação aos inventários de emissão. Esse inventário a gente simplesmente pegou a economia pernambucana, o convívio da sociedade com os setores industriais, os setores primários, que é a agricultura, e fizemos um levantamento de quanto emite todos cada nicho desse, né? Com isso, a gente sabe como atacar certos tipos de áreas que a gente faz com que haja uma diminuição da emissão do carbono. A partir desses inventários surgiu a questão do plano de descarbonização. O plano de descarbonização justamente como Pernambuco pode atuar de maneira que a economia cresça de forma sustentável e que seja atacado os principais pontos onde está sendo falhos. Então, Pernambuco ele vem fazendo esses inventários. Recife também fez um inventário, só que na questão municipal. Então, a gente tem uma base, a gente tem planos para atacar as nossas emissões. Só que tem um detalhe: a gente está falando de mudança do clima de forma global. Pernambuco está fazendo sua parte local. Se não houver um trabalho em conjunto, não há uma ação de forma global. Simplesmente a gente não estaria dando morro em ponta de faca. Então, a gente não saiu na frente, a gente tem esses dois planos. Nós temos, pontualmente, como a PAC atua nas questões de preservação dos recursos hídricos, para fazer a sua parte. Mas é preciso que outros estados, o país, os países vizinhos e o planeta como um todo faça a sua parte também. A gente agradece bastante ao meteorologista Tiago por todo esse esclarecimento. Saímos dessa conversa muito esclarecidos nas questões multidisciplinares que envolvem o clima no nosso estado. Muito obrigada. Nós te agradecemos bastante pelo conhecimento adquirido. E para finalizar o tópico de hoje, trouxemos um poema intitulado de Mudança Climática, do escritor e poeta Fabrício Santos. Sou o sino, alerta de perigo, variação do clima global, condições meteorológicas devastadoras, ameaça existencial, problemática das futuras gerações, planeta quente, efeito estufa, poluições, consequências irreversíveis, perda da biodiversidade das nações, prenúncio tangível, incêndios descontrolados, nas florestas pulmões do planeta, queima de combustíveis fósseis, impacto voraz, produtos químicos sintéticos, catástrofe na fauna e flora. O mundo padece, ondas de calor, fortes chuvas, furacões, vendavais, polos derretendo, inundações, erosão, tragédias eminentes, baixa produtividade, aparição de doenças, contaminação mundial, restauração do ecossistema, revertendo o rumo temerário, energias renováveis, eficiência energética, redução drástica da poluição, a natureza esbraveja, cuidado, proteção, elevando a mobilização, sanear as águas, reduzir os gases poluentes, salvar o planeta, evitar a aniquilação da civilização humana. Esse foi nosso podcast de hoje, falando sobre as ondas de calor e as mudanças climáticas. Obrigada a todos vocês que chegaram até aqui. Os links utilizados para a composição desse episódio estão disponibilizados na descrição e servirão para você que quer saber mais sobre o assunto. Não se esqueçam de seguir nosso podcast aqui no Spotify e no YouTube, compartilhar com seus amigos e ativar as notificações para ficar sabendo quando sai um novo episódio. Nós também estamos presentes nas redes sociais.
Procure por Sintonize Ciência, tudo junto e sem acento, no Instagram, no YouTube e no Facebook, que vamos compartilhar recortes, matérias e conteúdos extras, somente para você. É isso aí, gente. Eu sou Márcia Cavalcante e foi ótimo estar na companhia de vocês. Eu sou Rayane Johanna e adorei a sua companhia. Até a próxima. Próxima. Sintonize Ciência.